Se você observar o litoral da Guiana Francesa hoje, verá uma das instalações mais avançadas da humanidade. É daqui, do Centro Espacial de Kourou, que a Agência Espacial Europeia lança os foguetes Ariane para colocar satélites em órbita. O motivo pelo qual esse centro está aqui é geográfico. A proximidade com a linha do Equador facilita os lançamentos. Mas essa mesma geografia, isolamento, clima extremo e floresta fechada já fez deste lugar um dos mais temidos do mundo. Durante quase um século, um pequeno arquipélago ao largo da costa abrigou um sistema penal criado para limpar a sociedade francesa. Para entender essa história, é preciso voltar mais de 4 séculos. Em 1604, a França enviou um pequeno grupo de colonos para ocupar a região. A tentativa fracassou rapidamente. A Guiana é coberta por uma das florestas tropicais mais densas e úmidas do mundo. A umidade constante, beirando os 90%, fazia com que qualquer construção de madeira apodrecesse em meses e o metal enferrujasse em semanas. Abrir estradas era quase impossível, pois a vegetação crescia mais rápido do que os homens conseguiam cortar. A logística de transporte ficava presa aos rios, que eram cheios de corredeiras e perigosos. Malária, febre amarela e disenteria dizimavam as expedições. Nas décadas seguintes, novas tentativas ocorreram. Algumas resistiram por mais tempo, mas a região continuou marcada por mortalidade elevada. Enquanto a França falhava em expandir-se para fora, outro fenômeno começava a transformar o país por dentro. No início do século XIX, a mecanização agrícola começou a reduzir necessidade de mão de obra no campo, empurrando os trabalhadores para as cidades. Assim, em 50 anos, Paris viu sua população dobrar, ultrapassando 1 milhão de habitantes sem que a cidade tivesse estrutura para recebê-los. O resultado foi uma explosão de cortiços insalubres com aluguéis cada vez mais caros, onde a cólera e a fome dividiam o mesmo espaço. A criminalidade aumentou como um efeito colateral do crescimento urbano. A linha que separava o trabalhador honesto do criminoso tornou-se invisível e extremamente fina. O mesmo braço que operava a alavanca da fábrica durante o dia podia ser o braço que furtava um pão à noite. Para o Estado, o operário que pedia direitos e o batedor de carteiras eram vistos através da mesma lente. Ambos eram ameaças à propriedade privada e ao sossego da elite. Nessa briga de classes, manifestos socialistas começaram a circular e a influenciar os mais pobres. Os trabalhadores perceberam a importância da sua força de trabalho. O proletariado urbano estava literalmente passando fome na calçada do Palácio Real, com um manual de instruções de como derrubar o capitalismo. Em junho de 1848, Paris foi retalhada por mais de 1000 barricadas. Operários desempregados enfrentaram o exército nas ruas. A revolta era guiada pela fome e pela exclusão política. Em pouco tempo, a revolução venceu, mas o que veio depois foi um caos total. Pela primeira vez, os trabalhadores não eram apenas figurantes. Eles eram uma força política independente. Antes disso, a principal preocupação do Estado francês era manter suas fronteiras e rivalizar com outras potências europeias. Após a Revolução, o foco mudou. O perigo já não vinha apenas de fora, mas das ruas. O proletariado urbano havia aprendido que barricadas podiam paralisar a cidade. Para o governo, revolta política e desordem social passaram a caminhar lado a lado. As prisões superlotadas não estavam corrigindo ninguém. Estavam funcionando como network revolucionário, onde espaços de punição viraram locais de contato entre agitadores, desempregados e criminosos comuns. Havia o temor de que presos comuns se unissem aos revoltosos e ampliassem a instabilidade nas ruas. Manter milhares destes homens concentrados na capital era uma preocupação constante. Ninguém dormia tranquilo, nem o governo. Quando Napoleão III deu o golpe de Estado em 1851, parte da sociedade já estava disposta a aceitar medidas autoritárias, em troca de segurança. Após o golpe, Napoleão III precisava agir rapidamente. Tomando como exemplo dos britânicos, que enviavam prisioneiros para a Austrália, Napoleão assinou um decreto para enviar os prisioneiros para a Guiana Francesa. Assim, além de esvaziarem os presídios superlotados da metrópole, de quebra forçavam a colonização de um território onde ninguém queria morar por vontade própria. O governo adaptou antigas fragatas de guerra e navios de carga com jaulas de aço nos porões, transformando embarcações comuns em prisões flutuantes. Em 1852, os primeiros comboios partiram dos portos de Brest, Rochefort e Toulon. A bordo, uma mistura perigosa de criminosos de carreira dividia espaço com intelectuais e operários que lutaram na revolta.
A viagem de 3 semanas era um prelúdio do horror. A dieta dos presos consistia em biscoitos duros, feijões secos e uma ração mínima de vinho ou água racionada. Devido à falta de luz solar e vitaminas, muitos chegavam à Guiana com os dentes caindo e o corpo coberto de feridas. Estima-se que cerca de 7% dos prisioneiros morriam durante a travessia. Estes eram costurados em sacos de estopa e jogados ao mar após uma breve oração. Cada viagem transportava até 800 homens. Os prisioneiros eram mantidos em gaiolas de ferro fundido que percorriam toda a extensão do porão. Não havia camas, apenas redes que eram recolhidas durante a noite. Entre as jaulas havia um corredor central onde os guardas circulavam armados com baionetas e chicotes. O ar era quase irrespirável. Com centenas de homens confinados, sem ventilação e com apenas baldes para necessidades básicas, o cheiro de suor, fezes e vômito causava desmaios constantes. O momento mais crítico da viagem era a travessia da linha do Equador. Nos porões de madeira e aço, a temperatura ultrapassava facilmente os 45 graus. O metal das jaulas ficava quente ao toque, alcançando temperaturas que os presos nunca tinham experimentado em clima francês. Para conter rebeliões ou gritos de desespero, os navios eram equipados com tubulações ligadas às caldeiras de vapor. Se os presos batessem nas grades, os guardas abriam as válvulas, inundando o porão com vapor escaldante. Era como um processo de quebra psicológica. As condições eram usadas para debilitar a resistência dos presos antes mesmo de pisarem no solo da colônia. Ao desembarcarem em St. Laurent, os prisioneiros encontravam uma extensão da prisão sem muros. O Estado não precisava gastar com concreto, pois tinham a geografia fazendo o turno de 24 horas. Não havia estradas conectando a colônia ao restante da América do Sul. O que existia era um muro verde impenetrável de selva tropical, cercado por um oceano de correntes mortais e infestado de tubarões. Eles eram imediatamente registrados, perdendo seus nomes e recebendo números. A partir dali, os condenados eram distribuídos. Alguns permaneciam no continente, em campos de trabalho na floresta. Outros eram enviados para o arquipélago das Ilhas do Salut, a cerca de 13 quilômetros da costa. O arquipélago era composto por 3 ilhas principais, cada uma com uma função diferente. A maior e mais alta das 3, Ile Royale, era o centro administrativo da colônia. O local abrigava, além de blocos de cela, um hospital, uma igreja, casas para os guardas, a mansão do comandante e um grande refeitório para os oficiais, além de açougues, padarias e outras instalações necessárias para dar suporte ao complexo penal. A ilha de São José era reservada para punições extremas. Foi aqui que se estabeleceram os blocos de celas para confinamento solitário, o local mais temido pelos presos. E depois a Île du Diable, a menor, mas mais infame das 3. Esta era para prisioneiros políticos, e o caso mais conhecido foi o de Alfred Dreyfus, um oficial militar da Alsácia, que foi injustamente acusado de traição em 1894. Condenado em circunstâncias duvidosas e enviado para a Ilha do Diabo em 1895, onde foi alojado em uma cabana especialmente construída, cercada por um muro e sem nenhum contato humano, exceto com os guardas, que, no entanto, não tinham permissão para falar com ele. O sistema foi projetado para que o preso pagasse a conta de sua própria existência. Os condenados eram enviados para o interior para abrir clareiras na selva com as mãos, sem equipamentos adequados e com uma dieta que não cobria o gasto calórico do trabalho. A dieta de arroz, feijão e carne salgada, quando disponível, raramente era suficiente para o trabalho braçal. Cada homem tinha uma cota de metros cúbicos de terra ou madeira para mover. Se não batesse a meta, a ração de comida, já miserável, era cortada pela metade. A malária, febre amarela e disenteria eram constantes. Devido à umidade de 90% e ao calor constante, qualquer arranhão se transformava em úlceras. Em semanas, essas feridas evoluíam para a gangrena. Ao redor da prisão existiam árvores ocas e formações rochosas que abrigavam morcegos vampiros. Estes animais frequentemente entravam pelas frestas das celas e atacavam os prisioneiros durante o sono. As picadas infeccionavam, levando à sepse em um ambiente onde o atendimento médico era inexistente. Para reduzir ainda mais os custos de vigilância, o Estado terceirizou a opressão. Criou-se uma casta interna onde os criminosos mais violentos, como assaltantes de banco, dominavam os pequenos infratores.
Se você não pagasse com seu corpo ou com o trabalho para os líderes das celas, o sistema permitia e até incentivava que outros detentos resolvessem o problema. O guarda era apenas um espectador da autofagia carcerária. Para punir crimes cometidos dentro da colônia, como o assassinato de guardas ou de outros detentos, a guilhotina era usada. Por causa da umidade e do calor, a lâmina da guilhotina frequentemente ficava cega ou emperrava, o que exigia que o carrasco a soltasse várias vezes sobre o pescoço do mesmo condenado. Em um dos procedimentos mais surreais do sistema, o preso tinha que assinar um formulário antes de ser executado. Para o governo francês, o prisioneiro era um número no inventário do Estado. No momento em que ele era condenado à morte, ele precisava receber uma alta do sistema prisional antes de ser executado. Assinar aquele documento era legalmente o encerramento da sua ficha como prisioneiro ativo. Era como dar baixa em um equipamento estragado no almoxarifado. Entre fome, doenças, exaustão e execuções, grande parte dos prisioneiros morriam no primeiro ano de chegada à colônia. Diferente dos guardas, que tinham um pequeno cemitério na Ile Royale, onde eram enterrados com dignidade em caixões pagos pelo Estado, os corpos dos prisioneiros eram jogados ao mar após uma breve oração. Ou, muitas vezes, seu esqueleto era limpo e vendido para faculdades de medicina europeias. Como a colônia era um ambiente de autofagia, onde os próprios presos roubavam uns dos outros, não havia lugar seguro para guardar nada. Dinheiro, joias, mensagens ou mapas de fuga precisavam estar escondidos em um lugar onde ninguém pudesse pegar facilmente. O reto era o único lugar que o prisioneiro controlava totalmente. Assim, eles desenvolviam objetos conhecidos como plan. Eram pequenos cilindros metálicos, geralmente feitos de prata ou alumínio, que os prisioneiros escondiam no reto para proteger seus poucos pertences. O objeto era um tubo de aproximadamente 5 a 8 centímetros de comprimento. Ele era polido para evitar danos internos e tinha uma tampa rosqueável. Dentro desse tubo, o prisioneiro enrolava o máximo de notas de dinheiro que conseguia. Ter um plan cheio era a única esperança de comprar comida extra, subornar um guarda ou pagar por um lugar em um barco de fuga. Alguns presos carregavam este objeto de metal dentro do corpo por dias ou semanas. O atrito constante e a falta de higiene causavam infecções, fissuras e hemorragias. Quando os guardas suspeitavam que um preso tinha dinheiro, eles faziam revistas humilhantes ou usavam purgantes violentos para forçar o preso a expelir o objeto. Os líderes de outras celas sabiam da existência dos plans. Se um preso morresse ou ficasse muito doente, os outros detentos não esperavam o corpo esfriar para recuperar o cilindro de metal do falecido. Enquanto alguns usavam o plan para guardar dinheiro, para um homem seria a base de seu plano de fuga. Seu nome era Henri Charrier, mas o mundo o conheceria pela tatuagem em seu peito, Papillon. Papillon foi sem dúvida o preso que chamou a atenção do mundo para a colônia penal. Seu livro, supostamente autobiográfico sobre seu tempo na colônia, foi publicado em 1969 e instantaneamente se tornou um best-seller. Ele foi um grande exemplo do "se a vida te der limões, faça uma limonada". Em 1931, Charrier era um jovem de 25 anos vivendo no submundo de Paris quando foi acusado de assassinato. Apesar de alegar inocência até o fim da vida, ele foi condenado à prisão perpétua. Seu destino foi a temida Guiana Francesa. O que torna a história de Papillon única é a sua recusa em aceitar o cárcere. Diferente da maioria dos prisioneiros que sucumbiam à apatia, Papillon tentou escapar diversas vezes. Sua primeira fuga foi em 1933. Ele escapou com 2 companheiros em um barco precário e navegaram mais de 2.500 quilômetros subindo a costa da América do Sul por uma das rotas marítimas mais instáveis do mundo até a Colômbia. Lá ele viveu vários meses com uma tribo indígena, onde teve 2 esposas. No entanto, ao tentar seguir viagem, Papillon foi recapturado. Como punição, ele foi enviado para a Ilha São José, onde ficou por 2 anos na solitária. Na Ilha de São José, os detentos eram mantidos por períodos que podiam durar de 6 meses a vários anos em celas pequenas, sem janelas. A única abertura era uma grade de barras de metal no teto, por onde o ar entrava e por onde os guardas observavam. A vigilância vinha de cima. Para eliminar qualquer aviso de presença, os guardas utilizavam botas com solado de corda, que abafavam completamente o som dos passos. O preso não tinha referência de movimento humano ao redor. Rostos humanos eram raramente vistos, apenas sombras ocasionais acima da grade. A cela não privava apenas o corpo, ela removia estímulos básicos de orientação sensorial. Nenhuma palavra era dita, qualquer ruído ou mesmo pequenas ofensas podiam resultar em punições.
O banho de sol, quando existia, era feito em cubículos individuais, também murados. Os condenados eram movidos um por um, em horários diferentes, para garantir que os olhares de dois prisioneiros nunca se cruzassem. Após meses ou anos em São José, os prisioneiros saíam com o que chamavam de olhar da Guiana, uma expressão vazia, sem foco, como se a pessoa tivesse morrido por dentro. Muitos saíam de lá cegos ou com a visão seriamente comprometida devido à penumbra constante ou ao contraste violento com o sol tropical. Muitos dos que não morreram aqui enlouqueceram. Para sobreviver ao isolamento sem sucumbir, Papillon utilizou técnicas que misturavam disciplina militar com astúcia de sobrevivência extrema. Sabendo que, se seus músculos atrofiassem, uma fuga seria impossível, dentro da cela, de aproximadamente 2 metros por 1,20, Papillon estabeleceu uma rotina rigorosa. Ele caminhava quilômetros por dia dentro do cubículo. Para não ficar tonto, ele fazia o trajeto em formato de 8 ou mudava a direção a cada 10 passos, como se fosse o protetor de telas do Windows dos anos 90. Isso mantinha a circulação nas pernas e evitava que os músculos murchassem. Embora o fumo fosse proibido, o contrabando existia. Papillon descreve que os prisioneiros trocavam favores ou usavam o dinheiro escondido para conseguir tabaco. Ele fumava escondido, soprando a fumaça para o balde de dejetos ou para o canto da cela, quando o guarda não estava acima da sua grade. O cigarro servia como um supressor de apetite e um conforto psicológico imenso na solidão total. Para não enlouquecer com o silêncio, ele praticava o que chamava de viagens mentais. Ele escolhia um tema para o dia, como por exemplo, hoje vou reconstruir cada rua do meu bairro em Paris. E passava horas visualizando cores, cheiros e sons, forçando o cérebro a produzir estímulos que a cela não oferecia. Isso evitava o colapso cognitivo causado pela privação sensorial. Muitos presos morriam de infecções causadas pela sujeira. Papillon era obsessivo com o pouco que tinha. Ele usava sua pequena porção de água para manter o chão da cela o mais limpo possível, mesmo no escuro. Ele evitava comer partes da comida que pareciam estragadas, preferindo passar fome a ter uma disenteria, que em São José era quase sempre uma sentença de morte rápida por desidratação. Mesmo com a proibição de falar, os prisioneiros desenvolveram um código Morse de batidas nas paredes. Através de pancadas leves, eles passavam informações sobre quem tinha morrido, quem tinha chegado e o estado de espírito uns dos outros. Saber que havia outro humano sofrendo ao lado era o que impedia o isolamento completo da alma. Essas técnicas transformaram a cela, que deveria ser um túmulo, em uma sala de espera para a próxima fuga. Quando ele finalmente saiu da reclusão, os guardas ficaram chocados ao ver que Papillon ainda conseguia caminhar ereto e manter o olhar firme. Ele foi transferido para a Ilha do Diabo e assim que chegou começou a arquitetar sua fuga mais lendária. Ele passou dias observando o mar e calculando a frequência das ondas. Ele percebeu que, a cada 7 ondas, a 7ª vinha com uma força de recuo muito maior e criava um efeito de sucção que puxava a água para o mar aberto com força suficiente para vencer a arrebentação. Com 2 sacos de estopa resistentes, ele encheu cada saco com cocôs secos, que são leves e cheios de ar, funcionando como boias. Ele amarrou os 2 sacos, um ao outro, criando uma espécie de V flutuante, onde ele poderia se apoiar e descansar o peito enquanto batia as pernas. Essa foi provavelmente a maior bofetada na cara da engenharia naval da história. Em uma noite de 1944, Papillon e um companheiro chamado Sylvain decidiram que era a hora. Eles jogaram os sacos de cocô do alto da falésia, cronometrando exatamente a chegada da 7ª onda. Depois pularam no vazio. O impacto foi violento, mas o recuo da onda funcionou como um estilingue. Em poucos minutos, eles estavam longe do alcance dos tiros dos guardas e sendo levados para o oceano. Eles flutuaram por 2 dias e 2 noites. Sylvain, seu companheiro, acabou entrando em pânico ao chegar perto da costa. Ele tentou abandonar as boias de cocô antes da hora, em uma área de lama movediça, e acabou sendo engolido pelo lodo diante dos olhos de Papillon. Papillon, mantendo a disciplina que aprendeu na solitária, esperou o momento certo, usou as boias até sentir o chão e finalmente atingiu terra firme na Venezuela. Ele se casou com uma mulher local e formou uma família. Para os vizinhos e clientes, ele era apenas Henrique, um empresário francês bem-sucedido. Poucos sabiam que aquele senhor elegante, que servia café e vinho, tinha passado anos caminhando em círculos em uma cela escura ou boiando em sacos de cocô no mar.
Ele tornou-se um personagem icônico na capital venezuelana. Abriu restaurantes e casas noturnas de sucesso, como o Gran Café, no Boulevard de Sabana Grande, que existe até hoje e é um ponto turístico. Ele era conhecido por ser um anfitrião carismático, sempre com histórias incríveis para contar e mantendo aquele ar de malandro de Paris, que nunca o abandonou. A vida de Papillon foi um verdadeiro reality show, tão inacreditável que ele decidiu escrever um livro. Em 67, já com 60 anos de idade, ele sentou para escrever suas memórias e enviou o manuscrito para uma editora em Paris. E em 1969, o livro Papillon foi publicado. O sucesso foi tão esmagador que ele se tornou uma celebridade mundial. Ele finalmente pôde voltar à França, não como um prisioneiro fugitivo, mas como um autor de best-seller, protegido pela opinião pública e pelo perdão oficial do governo, que não tinha como prender um herói nacional. A fuga de Papillon foi o início do fim de um sistema centenário. Quando o livro foi publicado, a França, que adorava posar como o berço dos direitos humanos, foi exposta como a dona do maior matadouro humano do Ocidente. O impacto foi tão grande que o governo não teve saída a não ser acelerar o fechamento definitivo daquelas instalações. O que antes era um segredo de Estado, escondido sob a umidade da selva, virou o assunto principal em todos os cafés de Paris.